Oxalá nos abençoe. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina, Ser Luz. Estamos aí de volta com o nosso plantão de dúvidas sobre a Umbanda e diversos assuntos. Espiritismo, apometria, corpos sutis, tudo mais aí que toque a nossa sagrada Umbanda como Luz, Lei Divina. Então vamos lá, dar continuidade ao nosso plantão de dúvidas. Vou fazer a leitura aqui então. A gente leu da última vez a nona lei apométrica. Eu vou para a 10ª só para o tema e penunciado. Vocês não mandaram perguntas, mas a 10ª lei apométrica ela fala da lei da dissociação do espaço-tempo. Enunciado: se por aceleração do fator tempo colocarmos no futuro um espírito incorporado sob comando de pulsos energéticos, ele sofre um salto quântico, caindo em região astral compatível com seu campo vibratório e peso específico kármico, negativo, ficando imediatamente sob a ação de toda a energia KM, que é o karma, né, negativo, de que é portador. Gente, o que essa lei fala bem sutilmente? Que quando a gente for entrar de lei por lei, eu posso trazer outros exemplos. Mas tanto quanto a gente projeta para o passado, quanto a gente projeta no futuro, no caso dessa dissociação do tempo e espaço aqui, o que a gente faz? Uma pessoa que está incidindo em determinado karma, quando o médium, quando a hierarquia espiritual que está ali fazendo a apometria utiliza essa lei, o que ela faz? Ela projeta aquele espírito para o futuro, um futuro simulado, que ainda não aconteceu. Então, para ficar bem claro para vocês, uma pessoa que faz um projeto aqui na vida, né? Um engenheiro vai fazer um projeto numa estrutura. Vocês entendem que ele tem como usar os critérios para fazer uma correlação que daqui a 20 anos, o desgaste físico com o tempo, com os ventos, com a água, ele não tem como fazer uma projeção? Então assim é feito em nível kármico nesse espírito. Então vamos supor que um espírito começou a praticar atos aí horrendos ou maléficos. Então ele vai gerar uma densidade kármica, como colocado aqui, né, ó, na lei, um campo vibratório e peso específico kármico. O que acontece? A gente vai pegar dentro dessa lei, vai imaginar o seguinte: se você continuar agindo dentro dessa energia desse karma negativo durante tantos anos, daqui a tantos anos você vai estar assim. Entenderam? Então eu projeto como se daqui a 10 anos, se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, de mal, de maléfico para ele, para o outro, para o meio ambiente, como é que ele vai estar? Exemplo disso, espíritos que começam a perder a forma humana. Lembra? Processo de ovoidização? Então, em muitos casos, a gente consegue aplicar essa lei e jogar o espírito no futuro e mostrar para ele que dali a 10 anos, 15 anos, ele vai perder a forma humanoide. Ele já não vai ter mais braço, ele já não vai ter mais perna. E o espírito sente toda aquela projeção. Quando ele sente aquilo, ele entra em desespero. Porque ele experimenta um pouquinho da realidade probabilística. Aí a gente traz ele para o presente de novo e fala: e aí? É isso que você quer para a sua vida? Porque se você continuar incidindo nesse karma, esse é o seu futuro. Baseado nas leis. É isso que você quer? Aí o espírito pega e fala: não, não quero. Me ajudem. Por favor, me ajudem. E assim a gente faz o tratamento. Então essa projeção ela é muito importante nesse caso. Dando continuidade aqui, como vocês não mandaram nenhuma questão. Depois, se surgir questão, a gente volta. Posso passar para frente? Então tá. 10ª lei, vamos para a 11ª lei. 11ª lei apométrica. Lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Isso aqui, os magos negros são mestres nisso aqui, de ficar evitando as leis da ação telúrica aí para poder não encarnar. Enunciado: toda vez que um espírito desencarnado, possuidor de mente e inteligência bastante fortes, consegue resistir à lei da reencarnação, sustando a aplicação dela nele próprio por largos períodos de tempo, para atender a interesses mesquinhos de poder e domínio de seres desencarnados e encarnados, começa a sofrer a
atração da massa magnética planetária, sintonizando-se em processo lento, mas progressivo, com o planeta. Sofre apoucamento do padrão vibratório, porque o planeta exerce sobre ele uma ação destrutiva, deformante, que deteriora a forma do espírito e de tudo o que o cerca, em degradação lenta e inexorável. Nós já falamos muito disso, né, gente? Nos nossos estudos, em alguns plantões. A lei da reencarnação é uma lei. Já está dito, é uma lei. Lei, ela tem que ser obedecida. O que os magos negros fazem? Por que só mago negro consegue fazer isso? Porque tem que ter muito conhecimento, muita inteligência, muita força mental, entendeu? Para escapar dessa lei. Mesmo sendo os magos negros muito inteligentes, eles não conseguem escapar por todo o tempo, porque eles começam a perder a coesão, né, perispiritual humanoide. Então vai chegar uma hora que eles precisam reencarnar, porque eles sabem que se não reencarnar, eles entram no processo de ovoidização, ou de perda da coesão perispiritual molecular, né, ou molecular perispiritual. Só que eles conseguem ficar, às vezes, milênios e milênios reencarnar. E isso eles vão ganhando em força, em conhecimento e em inteligência. E vão manipulando cada vez mais. O que é interessante a gente notar? Que nesse momento transitório que a gente está, do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração, segundo orientações que nos é passada, não existem mais magos negros. E todos os espíritos que estavam nos umbrais mais inferiores já estão sendo degradados. Partes deles estão na parte escura da Lua, parte deles já estão nos planetas que eles vão começar, os planetas primitivos, eles vão recomeçar a tarefa deles, e outros ainda estão em transição. Tem alguns até que ainda continuam encarnados, né? Esses maiores criminosos que a gente tem aí, principalmente na nossa política odierna hoje, em todos os planos, certamente vão ser degradados, vão seguir, mas ainda estão encarnados. Tiveram oportunidade, não estão sabendo aproveitar. Então o que acontece? Essa lei da ação telúrica, existe assim uma gravidade, né, em nível de todos os nossos corpos, que a gente pertence a esse planeta. Então o que acontece? Essa própria gravidade, que a gente chama aqui nessa lei de ação telúrica sobre os espíritos desencarnados, ela chama o perispírito por reencarne. E o que é interessante? Os nossos engenheiros kármicos, eles fazem a leitura dessa lei e eles sabem quando é o momento daquele espírito reencarnar. Por isso que nós somos avisados. Quando nós temos merecimento, nós somos avisados. Irmão Kekel, você foi chamado ao reencarne, você precisa reencarnar. Se o Kekel tiver merecimento, ele vai ser convidado para participar do planejamento. Se não tiver merecimento, o que é merecimento? Conhecimento. Conhecimento. Autocontrole. Mínimo de autodomínio. Se não tiver isso, a gente não é chamado a participar e a gente encarna compulsoriamente. Para o nosso próprio bem. Por isso que às vezes a gente fala padrinho, mas aquele espírito não tinha condição. Ele não, assim, foi feito um projeto positivo para ele. Lembra que eu falei que todo projeto encarnacionista é visando o bem, o nosso bem maior? Mas aí você faz um projeto para vamos pegar o pior traficante homicida. Padrinho, mas poxa, será que a espiritualidade não sabia que ele não tinha condição nenhuma de seguir um plano bom, um plano do bem? Sabia, mas é preciso reencarnar. Porque o processo de reencarne não só é vital para manter a coesão perispiritual, como o reencarne também é um choque de realidade para que a espiritualidade consiga atuar e sensibilizar essa alma. Na carne é mais fácil sensibilizar a alma. Por causa da dor, gente, por causa do sofrimento. Porque as leis físicas elas são muito pesadas. E o mais importante, o véu do esquecimento. Então, assim, o que ele tem como tendência... É por isso que a gente fala as nossas responsabilidades como pai e mãe na infância das crianças. Primeira infância, principalmente. É o momento onde aquele espírito mais trevoso, mais criminoso, ele pode receber novos valores do pai e da mãe se esses pais tiverem valores para passar. Aí vem a nossa responsabilidade. Depois, a partir dos 7 anos de idade, ou seja, já saindo da primeira infância, o que acontece? Esse espírito começa a projetar a consciência dele das tendências que ele tinha. Aí, meu filho, de 7 anos, da 12 anos, 14 anos, adolescência, vida adulta, a tendência é ele ser cada vez mais o que ele já foi nas outras vidas, com os novos valores que ele recebeu do pai e da mãe. Se foram suficientes, então vocês entendem que assim é um choque de sensibilização. Então tem vários motivos porque é sim sempre viável o reencarne. E se o espírito está reencarnando, por pior que ele seja, de desumanidade, existe
um projeto muito bem delineado pelos engenheiros kármicos para sensibilizar aquela alma. Não para ele mudar da água para o vinho, não para ele se tornar já um espírito benfazejo, porque tudo, a natureza não dá saltos. Né? E esses milagres assim, que não são milagres, isso não acontece. Isso aí seria uma mágica, né? Mas a gente tem que entender que existe experiências muito bem delineadas para sensibilizar aquela alma. E obviamente que os mentores dele, a gente sempre tem os nossos mentores, nosso anjo guardião, vai estar assessorando em todo esse processo aí. Então, gente, a pergunta que foi feita sobre essa 11ª lei foi exatamente do processo de ovoidização. Mesmo antes de ler aqui, eu acabei que eu expliquei, que é isso que acontece mesmo, né? Então, assim, só que às vezes, como depende do livre-arbítrio desse espírito, e no caso, assim, de um mago negro, de um servo das sombras, de um senhor das sombras, que a gente fala muito sobre isso nos livros Diálogo com a Luz, então o que acontece? Livre-arbítrio. A espiritualidade tenta, projeta uma reencarnação para aquele espírito, ele continua hesitando e renegando a luz, a lei, o divino, e ele vai entrando nesse processo. Aí o que acontece? Chega num determinado momento que ele entra no processo de ovoidização, e aí depois a espiritualidade vai buscar outros caminhos para retomar a caminhada do espírito. Agora, uma coisa é certa, aqui no planeta Terra ele não reencarna mais. Aí ele é levado para planetas primitivos, passa a estagiar em corpos mais pesados, onde consegue... Lembra que eu falei da densidade do corpo? Que às vezes o espírito está em sofrimento lá no umbral, mas ele precisa reencarnar para curar daquela densidade? Porque só o corpo físico consegue absorver aquela densidade? Mesma coisa, um espírito em processo de ovoidização, ele tem que ser levado para um planeta onde os corpos físicos sejam muito mais atrasados do que os nossos. Porque apesar da gente achar que a gente é muito atrasado, e de certa forma a gente ainda é, mas a gente é muito à frente do nível de densidade que esses espíritos que se ovoidizaram estão. Então eles precisam ser levados para planetas mais primitivos, onde os corpos dos seres lá é mais primitivo, ou seja, a carne é mais densa. Então eles vão conseguir entrar nesse processo aí de transmutação, de purificação desse conglomerado ali ovoidico, que a gente chama, né? Para poder começar a limpar e também ao mesmo tempo dar forma humanoide novamente, porque esses corpos vão ter que ser reconstruídos. A mente reorganizada, reordenada, porque é a nossa mente que projeta a nossa forma humanoide. A partir do momento que ela entrou na ovoidização, ou seja, nesse curto-circuito, nessa monoideia, ela não consegue mais manter a ordem, a harmonia e muito menos a forma humanoide que a gente já tem. Então, para a próxima. Aí pergunta como que se dá o processo de ovoidização, nós já falamos, inclusive nos plantões anteriores, podemos ver lá, quem quiser revisar. Um ser já ovoidizado continuar negando as leis. Assim, um ser ovoidizado, ele não continua mais negando lei nem nada, porque ele perdeu os veículos dele de manifestação. Então não existe mais manifestação. Tá? Porque assim, a consciência só se manifesta quando ela tem os veículos para se manifestar. Quando ela perde esses veículos, ela entra nesse curto-circuito e isso é exatamente o processo de ovoidização. Então ela fica ali inerte, imanente. Tá? Imagine, a gente poderia fazer uma comparação aqui com a gente, uma pessoa em estado vegetativo. Fazendo uma comparação bem superficial, só precisa entender, né? Ou seja, o corpo não responde aos impulsos da mente, das emoções e nem nada, e o corpo está ali, né? Inerte. Existe vida? Existe. Mas não existe manifestação. Ovoidização. Existe a vida? No sentido mais profundo da vida, existe. Mas não existe manifestação porque não existem os corpos, que são os veículos de manifestação. Não ficará para sempre nessa forma ovoide, tá? Pergunta aqui, é para sempre? Para sempre não, gente. Mas geralmente muitos milênios. Muitos milênios. Né? Então, assim, é por isso que a gente fala assim que tem sofrimentos que parece que são eternos. Inclusive, aquela sensação, quando a gente foi degradado lá de Capela, ou de outros planetas para cá, e a gente veio com essa ideia de que o inferno é eterno, é porque, vocês imaginam, a gente está aqui na Terra há milhões e há bilhões de anos. Gente, isso é uma eternidade. Concorda? Então, por isso, quando a gente foi degradado de outro planeta para cá, a gente tem a ideia do eterno inferno,
de quem pecar vai ser mandado para o inferno e vai viver eternamente lá. Esses espíritos que estão degradados hoje, que estão saindo do nosso planeta Terra para planetas mais atrasados, quando eles começarem a reencarnar lá, eles vão ter essa sensação. Meu Deus, eu fui lançado no inferno eternamente. Por quê? Gente, eles vão viver na época aborígene das cavernas, mais primitivas. Vocês imaginam a gente voltar a viver novamente por séculos e milênios na época das cavernas? Gente, isso é ou não é inferno? A gente sofre um ano que na nossa vida a gente acha que é quase uma eternidade, imagine milênios. Onde a gente estava num planeta que tinha tecnologia, tinha condução, tinha água quente, tinha alimento fácil. As pessoas não se matavam como se matavam lá. Os animais não nos comiam como nos comiam lá. Aí você vai viver milênios num planeta desse inóspito. Sem escrita, sem fala, sem comunicação, só predação. Gente, isso é inferno eterno. Então por isso essa ideia, né, de quando a gente é degradado para um novo planeta, que a gente saiu do paraíso e mandaram a gente para o inferno. Entenderam agora o mito? Essa sensação de paraíso, de que a gente não é daqui, que a gente está no inferno, ela é real. Porque a gente estava no paraíso comparando com o que a gente tem aqui hoje. Kekel fez uma pergunta aqui interessantíssima. E é muito importante a gente frisar. Então a pergunta foi o seguinte: se quando o espírito entra no processo de ovoidização, como a gente falou que para a gente ter os nossos corpos hoje, a gente passou por todos os reinos. Aí o Kekel perguntou se tem como esse espírito, né, essa consciência regredir tanto, de modo que ela tem que voltar para os reinos anteriores. Não, Kekel, porque a gente só passa pelos reinos anteriores quando a gente era um princípio inteligente. Então por isso a gente vem estagiando lá nos primeiros reis, para que de princípio inteligente a gente nos tornássemos seres inteligentes. Então são, gente, bilhões e bilhões de anos de experiência em cada reino, construindo esses corpos nossos e também o nosso sair do princípio inteligente para o ser inteligente. Só que o que acontece? Esse ser inteligente, ele já existe, vocês concordam comigo? No processo de evoidização, só que ele está ali na monoideia, num curto-circuito. Mas esse ser, ele está, é mais ou menos esse exemplo que eu dei, de uma pessoa que está no estado vegetativo. O corpo está ali, mas houve uma desconexão. Né? Então, assim, só fazendo um exemplo bem superficial. Então, o que acontece? Aquela consciência está ali. Todas as experiências daquele espírito estão ali. Só que ela só perdeu a coesão física. Aí a espiritualidade, obviamente, vai mandar ela para planetas mais primitivos para começar a tirar o excesso de fluidos negativos e acoplar. Lembra que a gente falou que às vezes a espiritualidade permite o acoplamento desses ovoides em seres encarnados, porque é um processo também de tratamento desses ovoides, entendeu? Eles não vão voltar para os reinos, mas isso não quer dizer que a espiritualidade não vai aproveitar desses reinos como nós umbandistas o utilizamos nas nossas curas. Mas ele não tem como voltar a ser um princípio inteligente. Entendeu? Então, assim, o processo é diferenciado. Então, o processo de cura, ele é diferente do processo da criação, ainda que se toque em alguns pontos aí. Ficou claro, Kekel? Então, não vai ficar nessa forma ovoide para sempre, como eu falei, mas geralmente demora muitos milênios para essa recuperação e até bilhões de anos. Não sabemos, né? Está longe da nossa compreensão do que a gente alcança nesse tempo que nós estamos. Vamos para a última pergunta aqui, só para a gente finalizar. Aí é perguntado assim: como são implantados os chips? É antes de encarnar ou quando já encarnado? Gente, pode ser antes de reencarnar, pode ser encarnado também. Agora, o que é interessante a gente avaliar? Para que um chip seja implantado na pessoa, ela tem que estar numa vibração baixa. É por isso que a gente fala que a espiritualidade, às vezes vamos supor, ela quer chegar no José para implantar um chip no José. Só que o José ele é muito espiritualizado. Como ele é muito espiritualizado, tem muito conhecimento, os obsessores não conseguem atingir diretamente José. Aí a espiritualidade vai fazer todo um estudo, porque, gente, esses obsessores eles são muito disciplinados para estudar a nossa vida, para estudar como nos atingir, como nos derrubar, principalmente quando eles querem destruir
uma pessoa ou uma casa, por exemplo. Então eles começam a estudar todas as formas. Aí eles começam a analisar que José tem uma ligação muito forte com Maria. E a Maria é um ponto fraco de José. O que esses espíritos vão começar a fazer? Tentar alcançar a Maria. Padrinho, mas pode isso? Uai, se houver um aprendizado, a espiritualidade permite. Se não houver, não vai haver possibilidade. Mas aí esses espíritos vão continuar estudando, procurando outras formas. Mas estou dando um exemplo para vocês entenderem que quando a pessoa... A gente tem que analisar que a gente sempre vai ter alguma fraqueza. E é aí onde a gente tem que estar mais vigilante. Porque, por exemplo, eu não fumo, eu não tenho vício do fumo, eu não tenho que me preocupar com isso. Tudo bem. Tenho que estar vigilante, mas não tenho tanta preocupação. Mas eu tenho que ter o mínimo de cuidado como médium ostensivo de ver onde estão minhas fraquezas, porque é aí onde os meus inimigos espirituais vão buscar me derrubar. Se a minha fraqueza for em algum ente familiar meu, um amor desproporcional, uma ligação de dependência com esse familiar, um medo de adoecimento desse familiar, um medo de perda desse familiar, adivinha onde eles vão tentar me atingir? Aonde está a minha fraqueza. Se é alguém que eu amo, porque existe uma relação que não é consciente de amor, porque, gente, quando a gente tem uma relação consciente de amor, se a pessoa passar e a gente tendo conhecimento das leis, claro que a gente não está falando que isso é fácil. Eu estou dando um exemplo diante da lei. Nem eu compreendo isso tão claramente, sendo bem sincero. Mas entende? Quando a gente compreende um pouco mais, a gente entende por que a pessoa desencarnou. Agora, se a gente não entende, e os obsessores veem isso como a minha fraqueza, eles podem dar um jeito. Obviamente que a espiritualidade só permite se aquilo ali estiver dentro do leque das possibilidades de Maria. E aí podem usar isso para me atingir. O que acontece? Eles vão dar um jeito de diminuir a minha frequência e manter isso durante algumas semanas. Porque assim, não tem como eles pegar José vibrando bem, uma pessoa espiritualizada, que sempre está vigilante e orando, e eles simplesmente acoplar. Não, eles vão ter que primeiro alcançar José, baixar a frequência dele, manter a frequência dele baixa por boas semanas e até meses, porque ali eles conseguem entrar no corpo astral do José e fazer o implante. Entendeu? Até porque, para aquele implante ressoar no corpo de José, o corpo de José tem que estar vibrando mais baixo, porque se estiver vibrando alto demais, aquele implante nem faz efeito. É por isso que quando o implante é tirado também, a gente tem que mudar a nossa frequência vibratória, os nossos pensamentos, os nossos atos, os nossos hábitos. Porque se a gente voltar para os mesmos hábitos, o implante, o que é feito? É reimplantado. Porque aqueles que querem me derrubar estão o tempo inteiro me acompanhando. Opa, voltou de novo? A gente só estava esperando. Vamos botar o implante de novo. Aí vai chegar uma hora que a espiritualidade vai falar bem assim, bem, não há mais o que fazer, não podemos tirar esse implante. Vamos esperar o momento correto, deixa a vida sensibilizar essa alma, ou seja, a dor vir como a viçareira, como a professora, para mostrar para ele que ele tem que mudar os hábitos e as atitudes, que tudo começa no pensamento e na mente, né? Então, assim, é preciso um tempo de baixa frequência. Mesma coisa, gente, feitiçaria. A macumba, malcumba mesmo, né? Que a gente fala. Padrinho, mas esse negócio de feitiçaria, quando alguém faz um feitiço pra mim e tal, isso pode acontecer? Pode. E vai pegar em mim? Só vai pegar se você tiver desequilibrado, desarmonizado. Se você estiver vibrando alto, aquilo ali passa por baixo de você. Falando assim, né? De forma ilustrativa. Quando você baixa na frequência daquilo, aquilo te encontra. Se você não baixar, aquilo não te encontra. Acabou. Então é sintonia e afinidade. Então acho que assim ficou respondido, né? A questão dos implantes.